continuidade ao nosso estudo dos barramentos, vamos falar agora do barramento IDE ou ATA. Esse tipo de barramento é um barramento específico para conexão de unidades de armazenamento de dados, como, por exemplo, conectar a unidade de disco rígido do teu computador, o HD, o hard disk, ou conectar a unidade de CD, a unidade de DVD. Então, quando nós falamos de IDE ou ATA, é um barramento para conexão de unidades de armazenamento de dados, como, por exemplo, as unidades de disco rígido, as unidades de CD, as unidades de DVD, quer dizer, as unidades que armazenam informações, certo? Isso é muito utilizado o barramento IDE ou ATA até um determinado ponto da informática. Depois as coisas evoluíram e o barramento IDE ou ATA deixou de ser um pouquinho utilizado, certo? Bem, então já sabemos dessa dica aí. Outra dica importante aqui anotada, observa comigo, vou ler com vocês. Normalmente encontramos dois slots IDE na placa-mãe, o primário e o secundário. Isso é muito comum. Quando a gente comprava um computador, vem lá a placa-mãe no computador e normalmente tinha dois slots IDE nessa placa-mãe. E aí tu poderia conectar lá os cabos IDE. Esses cabos IDE normalmente ainda tinham duas conexões, o que permitia muitas vezes a conexão de até 4 dispositivos de armazenamento de dados, como por exemplo, de repente uma unidade de CD e DVD e 3 discos rígidos. Isso poderia ser feito no padrão IDE ou ATA, em função de vir 2 slots, e a ideia do cabo poder ainda estender para mais, em cada slot, conectar 2 unidades de armazenamento. Isso pode ser feito no barramento IDE ou ATA. Agora, quando eu digo que o barramento IDE ou ATA ele ainda é utilizado, é claro, mas não muito, é porque aos poucos vieram outros barramentos com mais desempenho. Um bom exemplo disso, também antigo, mas tinha mais desempenho que o IDE, é o barramento SCSI, o SCSI, que também é um barramento que foi muito utilizado para a conexão de unidades de armazenamento, unidades de disco rígido, unidades de CD, unidades de DVD. Muitos se utilizaram do barramento SCSI, o SCSI, para conectar os seus dispositivos. Perfeito. Só que o barramento SCSI, como ele era muito mais rápido que o IDE, ele também foi muito utilizado como barramento externo, observa, como barramento externo, para conectar impressora e scanner. Então tinha muita impressora SCSI, eram impressoras de melhor desempenho, e tinha muito scanner SCSI, que eram scanners mais profissionais, que se utilizavam desse barramento como um barramento externo. A ideia, então, do barramento SCSI era que ele poderia ser utilizado tanto como barramento interno para conexão de unidades de armazenamento, como unidade de disco rígido, unidade de CD ou unidade de DVD, mas também poderia ser utilizado como barramento externo para conectar tanto impressora como também scanner. E aí ele tinha comportamento de barramento externo. Uma das grandes diferenças do barramento SCSI em relação ao IDE, que também é para unidades de armazenamento, é que o SCSI permitia a conexão de até 15 dispositivos de forma simultânea. Comparado ao IDE, muito mais. E além disso, ele era mais rápido se comparado ao IDE também, né? Bem, mas hoje em dia, eu posso dizer que o barramento mais utilizado para a conexão de unidades de armazenamento não é o IDE e não é o SCSI. Na verdade, hoje em dia, o mais utilizado é o SATA. E por que isso? Porque o SATA é um barramento de alto desempenho e muito fácil para conectar os dispositivos. Então, ele é mais fácil para a conexão dos dispositivos, quer dizer, ele é mais simples de conectar os dispositivos através desse barramento chamado SATA. E além de ser mais fácil, além de ser mais simples, ele também tem uma outra vantagem, ele é muito mais rápido. E o padrão SATA, ele não para de evoluir. Quer dizer, cada vez surgem novos dispositivos no padrão SATA, aumentando cada vez mais a velocidade desse padrão. Então, o barramento SATA atualmente é o principal barramento utilizado para conectar unidades de armazenamento. Repetindo, unidade de disco rígido, unidade de CD, unidade de DVD, unidades SSD e unidades SSHD. Muitos se utilizam do padrão ou barramento SATA para a conexão desses dispositivos de armazenamento, né? E temos também uma variação do padrão SATA, que é o eSATA, que é o SATA externo. É quando tu conecta dispositivos de armazenamento no padrão SATA, mas externo,
que aparece como uma porta eSATA lá na parte traseira do gabinete de alguns computadores, justamente para conectar dispositivos SATA externos, quer dizer, que ficam fora do gabinete. Então, se tu imaginar o termo eSATA, ele se refere a isso, conexão de dispositivos de armazenamento externo no padrão SATA. Ali eu mostro na imagem algumas portas eSATA que podem aparecer no computador. Ok, pessoal? Tudo isso, barramentos para conexão de dispositivos de armazenamento de dados. Repetindo, o IDE ou ATA é armazenamento de dados, para armazenamento de dados. O SCSI é um barramento para unidades de armazenamento de dados. Também temos o padrão SATA, que eu disse que hoje é o principal padrão para unidades de armazenamento de dados, e temos também o eSATA, que é o SATA externo, que, como eu disse, é para unidades de armazenamento de dados externa, que fica fora do gabinete, mas dentro do padrão SATA. Ok?